Eu sempre escutei falar da temida entrevista lá no consulado americano para ter o visto aprovado ou o visto negado, e aí resolvi vir falar um pouquinho da minha experiência de como é que eu preenchi o DS-160. Você preenche pela internet, não precisa ir para lugar nenhum. Só depois que você preenche a guia, você paga e aí você agenda tanto o local para você tirar foto e colher as digitais, como a entrevista mesmo. Uma dica que eu pesquisei antes de preencher o meu formulário, que eu acho que é muito importante vocês saberem, é anotar. Porque você não consegue, depois que você termina, você imprime como se fosse um protocolo do teu formulário, mas você não tem acesso às perguntas e às respostas. Então, pode ser que você seja questionado sobre alguma delas lá no momento da entrevista. Por exemplo, quando eu tirei o visto, eu não tinha nenhuma viagem marcada. E aí lá no formulário ele pergunta para onde você vai, em que lugar você vai se hospedar, qual que é a data da viagem, esse tipo de coisa. E aí eu utilizei uma resposta que eu acho que é bem comum, né? Como eu não tinha nada de programação, eu coloquei que eu ia pra Disney. Pesquisei alguns hotéis, né? Que eu achava que se eu fosse eu poderia me hospedar. E aí coloquei uma data que eu sabia que eu ia ter férias aquele ano. E fiz isso. Mas eu anotei todos os dados desse hotel, o endereço, o nome certinho. Pra se perguntassem pra mim, você vai pra Disney? Sim, vou pra Disney ou não vou pra Disney, eu tenho passagem comprada, né? As perguntas, elas são bem simples mesmo, como eu falei antes. Você vai colocar os seus dados pessoais, os seus dados profissionais. Quando eu comecei a preencher o formulário, eu dei entrada como se fosse um pedido familiar. Então, eu preenchi primeiro os meus dados, e aí eu percebi que na hora que eu fui preencher as informações da segunda pessoa, não foram feitas as mesmas perguntas. Eu não sei qual que é o critério para isso, mas é importante, de qualquer forma, você ter toda a documentação que dá respaldo aí para tudo que você está preenchendo. Então, eu fiz o preenchimento do formulário, paguei. Quando você paga com cartão de crédito, logo ele abre a agenda para você marcar tanto as fotos como a entrevista, e aí assim eu fiz. Eu achei muito simples. As últimas perguntas são daquele tipo que é não pra tudo, né? Então, você é terrorista? Você carrega armas, né? Esse tipo. Se você não se sente tão confiante pra preencher um formulário em inglês, pede ajuda pra quem, né, tem mais experiência. Vamos pular pra parte da entrevista, que é a parte que dá frio na barriga e que todo mundo fica super receoso, né? Lá é super organizado, você não pode entrar com nada. E do lado de fora tem muitos estabelecimentos que tem armário, que você paga lá um valor e deixa a tua bolsa, os teus pertences, porque não pode entrar nem com aparelho celular. Então, você é chamado e vai passando por etapas, né, de acordo com o teu horário de agendamento, como se fossem triagens. Na última etapa, que é uma antes de você já ficar lá na fila de espera para ter o contato para a hora da entrevista, você passa por um detector de metais, e nós estávamos com uma garrafinha de água. O rapaz, ele não pediu para jogar, mas ele pediu para dar um gole. Eu acho, né, que é pra tipo, você tá carregando aí algum veneno, bebe do teu próprio veneno pra eu ver que tá tudo ok. Não sei. A gente bebeu lá um golinho na água e seguimos pra entrevista. Conforme você vai chegando mais perto, você consegue participar não, mas você consegue ouvir o que tá acontecendo umas 2, 3 pessoas antes da sua vez. E isso vai gerando um certo desconforto, mas assim, a segunda dica, gente, esquece o que todo mundo fala de vai preparado porque eles são grossos, eles são cruéis, leva 1001 documentos. Isso só te deixa ficar mais nervoso, e eu acho que o que vai fazer ser mais fácil esse momento, tanto até para aprovação, é a forma como você tá ali, né? O teu porte. Se você estiver ali super nervoso, meio gaguejando nas tuas respostas, eu acho que já pode criar um tipo de receio, né? Nós levamos toda a documentação que comprovava, dava respaldo para aquilo que a gente preencheu no formulário. Então, principalmente vínculo, né, com o Brasil. Eu levei a minha carteira de trabalho, eu levei contrato de financiamento do apartamento, imposto de renda, movimentação bancária, esse tipo de coisa, tudo organizado numa pastinha já para facilitar. Então, com clips, declaração de imposto de renda com outro clips, documentos do apartamento com outro clips, guias de preenchimento da aplicação para o visto, tudo separadinho.
E aí a gente ficou ali na fila, isso é bem rápido, o processo é muito rápido. E eu até acho que já tá tudo definido. Eu acho, gente, antes de você sentar lá, a impressão que eu tenho é essa, que a pessoa já sabe se você tá apta para entrar nos Estados Unidos ou não, se você vai ser negado. Nesse dia, ninguém que a gente acompanhou a entrevista foi negado, então assim, realmente eu acho que é um bicho de 7 cabeças. Vai calminho, vai confiante, seja transparente mesmo, né, no porquê que você tá fazendo a solicitação do visto. Quando vai chegando mais perto, são cabininhas, né, então eu fiquei esperando, tinha mais uma pessoa na frente e uma sendo entrevistada. Então eu acompanhei essas 2 outras entrevistas. A primeira delas, era um rapaz sozinho, e aí o que a pessoa perguntou pra ele foi por que ele tava fazendo a solicitação do visto, e ele falou: a família da minha namorada vai pra lá, ela também vai, e eu quero fazer parte dessa viagem, quero participar. E aí a pessoa lá perguntou: tá, mas todo mundo da família dela já tem o visto? Sim, já tem o visto. Beleza, ele pegou e saiu. Foi a próxima. A mulher que tava bem na minha frente, ela trabalha no mesmo ramo que eu. E aí, por isso que eu acho que às vezes é melhor você fingir que não tá ouvindo nada, pra não ficar criando expectativas e ficar mais nervoso. Porque ela foi muito questionada sobre o que ela fazia, a atividade mesmo dela no trabalho. E aí eu fui escutando, meio que me preparando, né, pra responder aquelas mesmas perguntas. Mas ninguém acredita quando a gente fala como é que foi a nossa entrevista. Como foi um visto pedido, um visto familiar, fui eu e meu namorado juntos. E aí a gente parou na frente lá da cabine e o rapaz, ele ficou mexendo no computador, só falou oi. E ficou mexendo no computador. Às vezes eu sentia que ele meio que tava dando uma risadinha, sabe, assim, pra máquina. E fui ficando nervosa com isso, porque parecia que ele tava achando uma piada, o que ele tava lendo da gente. Eu não sei o que ele tava lendo, mas ele tava dando uma risadinha. Pareceu uma eternidade, mas assim, eu acho que não passou de 5 minutos. Ele virou e a única frase que ele disse foi: vocês vão pra Disney? E eu disse sim. E ele passou um papelzinho por baixo do vidro e falou: boa viagem. Só. A gente já tinha lido, né, que tem cores diferentes de papel para o visto ser negado ou aprovado, mas sabe, eu tava com uma pasta cheia de documento. Sabe quando dá vontade de bater no vidro e falar: ei, sério que você não quer saber nada sobre mim? Tá tudo certo, eu consegui, meu visto tá aprovado, mas, né, ele aprovou, então beleza, pegamos o papelzinho e fomos embora. E foi assim, foi muito, muito tranquilo. Não sei se é por causa da profissão, não sei se é por causa das perguntas, mas assim, o que eu quero dizer com esse vídeo é: se prepare para comprovar as coisas que são verdadeiras mesmo, mas vá calmo, porque passei nervoso à toa aquele dia. Enfim, vamos agora pular, né? Já chegamos nos Estados Unidos, imigração. Eu entrei nos Estados Unidos por Nova York e aí eu sei que o processo teve uma mudança recente. Hoje é você que faz meio que o seu check-in logo de cara. Então, quando você desembarca, tem lá as plaquinhas, né, indicando se você é um turista, se você é um visitante frequente, de onde que você vem, e aí lá você entra. E as máquinas, você faz a leitura do teu passaporte e aí você consegue preencher, né, algumas informações suas e tirar uma foto. E é bem bacana, porque a máquina, ela se adapta. Então eu que sou mais baixinha, eu mesma tive que mexer na máquina de uma forma que ficasse uma foto que eu tivesse enquadrada, né? E aí depois disso sai um papelzinho. E aí esse papel, ele vai sair com a tua foto e um círculo, ou a sua foto e um X. Aí o que aconteceu? A minha foto tinha um círculo. O Marcos, que tava comigo, saiu bem com um X grandão lá na cara dele. E aí a parte seguinte, ela separava esses 2 grupos. Então tinha lá: se você recebeu um círculo na cara ou nada, vá por esse caminho. Se você recebeu um X, vá por esse outro. Só que a gente tava junto. Eu não sabia o que significava aquele X. Então eu procurei um fiscal e falei: olha, nós estamos juntos, o meu papel é esse, o dele é esse. E agora? Aí ele falou: não, vocês podem ir juntos na fila do X. Não sei o que acontece na fila da bolinha, gente, mas a fila do X, a gente foi bem questionado. E o que eu achei legal foi que uma pessoa que estava antes da gente só falava espanhol e tinha uma funcionária do aeroporto fazendo essa tradução, né? Então, a pessoa lá perguntava algumas coisas pra menina, a menina passava pra visitante e aí nisso ela também finalizou lá a parte dela e saiu. O que o cara perguntou pra gente? Primeiro, se a gente estava junto, qual era o nosso grau de parentesco, o que a gente tinha ido fazer lá e onde a gente ia ficar.
foram essas perguntas. Eu tinha já tudo certinho, né? Então, assim, para hotel a gente tinha as reservas, foram 7 dias em Nova York, depois a gente ia para Orlando, então também tinha lá o comprovante, né? A passagem da viagem para Orlando e de Orlando para o Brasil. Mas assim, foi só isso, ele questionou, mas também não criou nenhum impedimento. E conheço muita gente que recebe esse X, eu realmente não sei, né, os critérios para ter um X ou não, mas não foi nenhum bicho de 7 cabeças, alguma coisa que assim, abre tua mala, deixa eu ver o que você tá fazendo, quanto você ganha, quanto você trouxe de dinheiro. Não foi nada disso, a gente também passou por essa etapa e aí depois, oi Nova York, e aí sim começou a parte boa das férias, né? Então, é isso. Não vim aqui dar nenhuma dica de malandragem pra você conseguir seu visto aprovado, né? Nada que seja assim sensacionalista. É realmente o que eu acho que eu deveria ter considerado na hora que eu estava ali na entrevista. A gente vai falar sobre a nossa vida. É meio desconcertante você ter que pedir permissão, né, pra entrar num lugar, sendo que você vai ajudar a economia do lugar. Mas assim, vai tranquilo, vai com todas as documentações. Seja breve, porque isso foi uma coisa que eu percebi quando eu estava lá também. Não é que o processo é seco, tem que ser rápido. O americano é assim. Então, se você perguntar onde fica a padaria, ele não vai pegar na tua mão como um brasileiro e te deixar na porta da padaria. Ele vai falar, é ali. Da mesma forma, com que você trabalha? Trabalho fazendo isso. X, não precisa falar desde tanto tempo e aí eu passei por todos esses cargos. Não foi isso que a pessoa te perguntou. Então, assim, seja breve, responda o que for perguntado e tenha documentação que comprove o que você falou, porque eu não quero nem pensar o que acontece se você for pego na mentira, né? Esse foi um vídeo mesmo contando da minha experiência. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa aí do que acontece lá, tanto na parte da entrevista como quando você entra nos Estados Unidos, me deixa aqui nos comentários, me manda uma mensagem, eu vou adorar ajudar, porque eu realmente gosto de fazer roteiros e planejar viagens e ajudar mesmo quem estiver fazendo qualquer tipo aí de planejamento. E obrigada por ter assistido o vídeo, até o próximo.